Enquanto Vladimir Putin concentra o seu olhar fixo na guerra na Ucrânia, o seu país começa a deslizar-se por um precipício que ele talvez nem veja chegar. A obsessão do líder russo por garantir uma vitória militar tem sido tão voraz que o cegou para os males que crescem dentro das fronteiras do seu próprio estado. Tensões subterrâneas fervem sob a aparência de normalidade. E quando a guerra se apagar, poderão explodir com um estrondo que ninguém conseguirá ignorar. O que se quebra na Rússia já não pode ser escondido. E embora Putin ainda tente manter a máscara do controle absoluto, o mecanismo que o sustenta está a falhar. O epicentro desta fissura é simples e devastador: a falta de polícias em proporção adequada. Segundo analistas, trata-se de uma bomba-relógio que avança sem pressa aparente, mas com decisão inquestionável. O regime que baseou o seu poder num estado policial, que contou com forças que impunham disciplina, obediência e medo, agora observa como esse mecanismo começa a enferrujar. Se os agentes desaparecerem das ruas, a ameaça já não virá apenas de fora, poderá vir de dentro. O artigo do analista Chuck Pfauer alerta que desde a invasão de fevereiro de 2022, 1 em cada 3 vagas policiais permanece vazia. Esse número não é um simples dado técnico. Significa que patrulhas que antes podiam responder em minutos hoje demoram horas. Que unidades inteiras no sul ou no leste da Rússia mal têm presença real. As esquadras muitas vezes estão meio ou totalmente desertas. E onde há agentes, trabalham em jornadas intermináveis, carregam com esgotamento e frustração. Ao mesmo tempo, outro relatório, da The Jamestown Foundation, recorda que embora a Rússia ostente muito mais polícias por habitante do que os Estados Unidos ou a União Europeia, aproximadamente 2,5 vezes mais do que os Estados Unidos, o problema não está nesse número, mas no facto de o modelo exigir ainda mais para sustentar o controle que o Kremlin pretende. A força superdimensionada não se renova, não se substitui, não se mantém. A epidemia de vagas contagia todo o sistema. E agora convém parar um momento nos mensagens oficiais recentes que evidenciam esta crise. Aqui vão pelo menos 5 comunicados ou declarações que demonstram que o poder sabe que algo está a falhar. Em 2023, Irina Kalbfleisch, chefe do Departamento Financeiro Econômico do Ministério do Interior, avisou que havia 100 mil vagas por preencher de um total de 700 mil funcionários, e que a questão de ter um polícia na rua é muito aguda e urgente. Em março de 2025, o ministro Vladimir reconheceu publicamente que faltavam 172 mil membros na força policial, perto de 19% do total. Em junho de 2024, durante uma reunião no Kremlin, Putin afirmou que as pessoas que decidiram conscientemente servir a pátria devem ocupar gradualmente certos postos. Uma mensagem que apontava para os veteranos de guerra e, veladamente, para os condenados que regressam. Em dezembro de 2022, foi assinado um decreto com o objetivo de aumentar o efetivo policial até 938 mil para 2025, mas esse número jamais foi alcançado. Em setembro de 2023, a cadeia BBC, no seu serviço russo, informou que os agentes estavam queimados, decepcionados e confusos, com salários que não acompanhavam a inflação e com opções mais lucrativas fora da força policial. Este conjunto de declarações não é casual. Revelam que a crise não está oculta, está reconhecida, embora sem solução eficaz. E essa é a parte mais assustadora. Como pode um Estado que baseia o seu domínio na violência e no controlo permitir-se uma fuga do seu próprio aparelho coercivo? Para compreender o alcance real da decomposição interna, vejamos 2 listas esclarecedoras. Fatores-chave que impulsionam a fuga de polícias para o exército ou para fora do serviço, salários estagnados. Em 2023, um oficial de patrulha podia ganhar cerca de 38 mil rublos por mês, ou seja, o equivalente a cerca de $380 na altura, menos do que um caixa em Moscovo. Diminuição dos benefícios informais. Os subornos e cobranças que outrora complementavam o agente têm sido alvo de purgas internas, o que reduz o incentivo para permanecer. Oferta militar mais atrativa. Os contratos militares podem incluir bônus de entrada até 200 mil rublos e salários anuais semelhantes para recrutas, quase o dobro do que recebe um polícia médio. Mudança de estatuto social. O militar que combate na Ucrânia recebe maior reconhecimento público do que o agente que patrulha ruas meio vazias.
saturação e esgotamento. As esquadras com poucos agentes transformam-se em centros de estresse e sobrecarga, gerando desgaste físico e psicológico. Consequências diretas já visíveis do déficit policial: aumento dos tempos de resposta a incidentes. Com menos agentes disponíveis, os cidadãos do sul e do leste da Rússia relatam sentir que a polícia já não chega. Redução da prevenção do crime, patrulhas menos frequentes, presença policial mínima, vigilância comunitária quase inexistente. Crescimento do crime violento, homicídios, assaltos à mão armada, agressões com armas ilegais têm aumentado em regiões-chave. Regresso de combatentes com experiência. Milhares de soldados voltam da frente com armas, treino e mentalidade letal, entrando em comunidades desprotegidas. Emergência de milícias de vigilantes ou bandos informais em zonas rurais ou suburbanas, que substituem o Estado que já não consegue impor ordem. Agora lembremos-nos de que Putin dependeu da maquinaria policial para manter o seu regime. Essa maquinaria implicava medo, detenções arbitrárias, o risco do gulag para quem ousasse desafiar o líder. Mas quando essa força se enfraquece, o controle começa a desfazer-se. E o que torna tudo ainda mais grave, foi o próprio que permitiu que se enfraquecesse. Durante a invasão da Ucrânia, milhões de recursos e milhares de homens foram destinados à frente. Mas a retaguarda começou a ressentir-se. Enquanto todo o foco estava no teatro de guerra, na terra estrangeira, o teatro interno transformava-se em caos latente. Eram precisos polícias, mas muitos voltaram-se com entusiasmo para a guerra ou foram recrutados como criminosos convertidos em soldados. E quando o Ministério do Interior reconheceu a escassez de pessoal, um déficit de 18,3% na Polícia Nacional e de 23% no serviço penitenciário, a resposta foi praticamente nula. Em vez de reforçar as ruas, desviou-se a vigilância para a exportação do conflito militar. O resultado é que a vigilância interna se relaxa e o perigo interno cresce. É importante que compreendamos, não se trata apenas de estatísticas frias. Por trás desses números há ruas por onde já não passa patrulha, bairros onde o silêncio se paga com medo, regiões onde as armas aparecem cada vez mais, distúrbios que se controlam tarde ou nem se controlam. E como assinala Farrer, quando há menos polícias, os tempos de reação aos incidentes prolongam-se, e a polícia preventiva caiu. Por que aconteceu isto? Entre várias razões destacam-se: os salários baixos de longo prazo, salários que não acompanham a inflação, já denunciados em 2023 pela BBC. Um oficial entrevistado na zona de Rostov confessou: naquele tempo ganhava 50 mil rublos. Mas agora, depois da inflação, isso já não chega. E os que tinham experiência, treino, aptidão para patrulhar, em vez de ficar, foram-se embora. Alguns agora conduzem táxis, outros trabalham como estafetas. Ganham o dobro do que ganhavam como oficiais de polícia. Com um salário de 38 mil rublos por mês, menos de $400, os candidatos preferem outros caminhos. E o militar é o mais evidente. Lá os incentivos financeiros são muito maiores, e a notoriedade social também. Além disso, as fileiras da polícia esvaziam-se ainda mais porque o perfil ideal tanto para a força policial como para o exército é o mesmo jovem homem que agora prefere o uniforme militar. Por outro lado, os homens que outrora se teriam alistado como oficiais de polícia, muitas vezes estão hoje na frente ou ocupados em tarefas militares. O fator dos veteranos que regressam da frente acrescenta outro nível de risco. Estima-se que mais de 500 mil de soldados já tenham regressado à Rússia desde o início da invasão. Muitos voltam com feridas, físicas, mentais, com armamento, com treino, com ressentimento. E alguns deles já cometeram crimes graves. Um relatório de junho da Global Initiative Against Transnational Organized Crime indica que estes retornados assassinaram ou feriram gravemente centenas de civis russos. Um oficial de polícia na Rússia, identificado como Grigory, relatou um episódio arrepiante. Há 4 anos, meti-o na prisão por 7 anos. E aqui está ele outra vez à minha frente dizendo: agora não podes fazer nada a gente. Agora é a nossa vez. A vez dos que derramaram sangue na operação militar especial. Esse confronto simbólico resume a mudança de poder. Os soldados regressados, incluindo criminosos que foram para a frente, sentem-se donos do futuro. Entretanto, o Estado que os deveria conter não tem força suficiente para o fazer. Nesta equação,
A guerra que Putin trava na Ucrânia transforma-se em combustível para um incêndio interno monumental. Porque os homens que se enviam para combater, para talvez morrer, podem voltar com ódio, com armas e com a convicção de que já não tem nada a perder. O sistema policial não está preparado para essa avalanche. E quando somamos a crise de alcoolismo, um velho estereótipo russo que agora se confirma com um aumento notável desde janeiro de 2024, a tudo o anteriormente dito, o panorama torna-se ainda mais sombrio. Dois vetores de desestabilização juntam-se. Homens armados, experientes, ressentidos e uma sociedade onde a desolação, a brutalidade, o caos da guerra minaram a trégua interna. Álcool mais armas mais espaço vazio igual combinação explosiva. Putin poderia ter 3 caminhos para travar a implosão, mas até agora está a ignorá-los. Poderia aumentar realmente os salários e as condições da polícia. Recrutar os veteranos e oferecer programas de reintegração com incentivos reais. Ou tentar sufocar qualquer violência organizada através do aparelho do Estado, como fez com a rebelião do Grupo Wagner em 2023. Mas os 2 primeiros mal começaram, e o terceiro implica usar os mesmos meios repressivos que estão quebrados. O decreto de 2022 fixou um objetivo concreto: chegar a 938 mil polícias para 2025. Mas não só esse número não foi alcançado. Também não se traçaram caminhos claros para motivar os veteranos, muito menos para transformar os condenados em funcionários da ordem. O sistema estava desenhado para os absorver, mas na prática, quem regressa encontra empregos pior pagos e menos respeitados do que o uniforme que deixou na guerra. E aqui chega o instante mais crítico. Imagina que a guerra acaba amanhã. Não haverá uma retirada suave, faseada, haverá um volte-face. Milhares de soldados regressarão ao país de forma massiva. Calcula-se que centenas de milhares mais estão no estrangeiro prontos para voltar quando chegar a ordem. Muitos deles carregam armas, trauma, ressentimento e um entorno onde a vigilância é mínima. A polícia, já debilitada, terá de os enfrentar. E provavelmente não conseguirá. O risco é que a Rússia devore a Rússia. A força que antes defendia a retaguarda agora dirige-se à frente. E não há substitutos. As bases do controlo erosionam-se. Entretanto, Putin observa à frente e talvez acredite que o maior perigo continua lá. Mas o verdadeiro perigo está atrás, nas ruas, nos bairros, nesses espaços onde o Estado é invisível. Porque quando um Estado não consegue proteger, os cidadãos começam a proteger-se a si mesmos, e isso abre a porta a milícias informais, vinganças privadas, alianças ilícitas. O relato oficial de ordem e disciplina transforma-se num cenário que se desmorona. E quando o cenário desaparece, o teatro vira caos. No trecho final, o guião chega a um clímax sugestivo. Putin permitiu que a guerra no exterior devorasse os recursos do interior. Desdobrou meios para a ofensiva, mas não para a estabilidade doméstica. Apostou na força militar e descuidou da força civil. E agora, essa omissão passa-lhe fatura. Porque a polícia que deveria ser o colchão de segurança tornou-se o calcanhar de Aquiles. O regime que se habituou a vigiar, reprimir e controlar enfrenta agora um desafio mortal. Se não reafirmar o seu controle em breve, a própria nação poderá voltar-se contra ele. E isso não acontece num mês, mas está a incubar-se. Enquanto os holofotes apontam para a Ucrânia, dentro da Rússia escreve-se um drama diferente, silencioso mas implacável. Uma crise interna que, quando acordar, poderá mudar tudo. E essa é a mensagem que fica no final desta parte. Algo enorme está a quebrar-se na Rússia. Putin já não o pode esconder. Mas a pergunta que paira no ar, e que o espectador tem de contemplar, é: quando vai explodir? Obrigado por terem assistido ao vídeo. Desejamos-vos uma ótima semana desde a Europa de Aço. Encontramo-nos num próximo vídeo. Até lá!